Fala galera, hoje nós estamos na Rua Consulrai para falar sobre ferrugem e oxidação, para a gente saber como prevenir e como acabar com esse negócio que tira o nosso sono. Galera, quando a gente fala sobre ferrugem, a palavra ferrugem, o que é o ferrugem em si? O ferrugem é uma oxidação, é uma corrosão que acontece em metais. Só quando a gente fala dessa corrosão, algumas pessoas entendem que somente o ferro parte dessa oxidação, e na realidade não, existem muitos outros componentes da moto que sofrem com isso, tanto cobre, alumínio, cromo, entre outras peças. E o que gera essa oxidação? Na realidade a oxidação ela vem da umidade e do oxigênio que cria essa corrosão. E o que muita gente não sabe é que o acúmulo de sujeira muitas vezes pode reter umidade, pode reter resíduos de sal, no caso de praia, que as pessoas viajam, e esse material depositado na moto é o que acelera um pouco esse processo. E para vocês terem noção, por que nós escolhemos essa CB400 para falar um pouco sobre a ferrugem, sobre a oxidação? Existem vários tipos de moto. As motos esportivas, elas têm muito mais alumínio, plástico, carbono do que as motos mais clássicas. E esse tipo de material, ele não tem nenhum tipo de reação com oxidação. Ele sofre muito menos com isso. Essas motos que possuem muito mais ferro, muito mais cromo, ela tem um poder de oxidação muito mais rápido. É agredido com muito mais facilidade pelos intempéries da natureza. Quando a gente vê algumas peças de cromo, essa peça ela começa a descascar. Algumas descascam pelo excesso de calor. Algumas descascam justamente por causa da oxidação. Grande parte das peças cromadas, elas não são de ferro, mas até mesmo as peças de alumínio, quando ela oxida, ela tem tendência a descolar o cromo. Onde a gente percebe muito mais esse ferrugem, essa oxidação, é na relação da moto ou nos discos de freio. Vocês percebem que o disco, ele esquenta e esfria. E quando a moto fica muito tempo parada, ele tem tendência a enferrujar. Mas isso é o que está mais aparente, né? Existem peças como os burrinhos de freio, entre outras, que a gente não percebe, mas da mesma forma elas estão enferrujando. E onde essa corrosão pode prejudicar a nossa motocicleta? Diferente do que muitos acreditam, isso também não é só estético, porque onde você tem corrosão, você tem perda de material. Então, por exemplo, quando você tem corrosão nas bengalas, você cria microporos nela e esses microporos, eles podem danificar o retentor, gerando vazamento de óleo. Ou quando você tem, por exemplo, ferrugem nos pistões das pinças de freio. Tudo que você tem perda de material, você pode ter vazamento. Por quê? Porque essas peças móveis, elas têm retentores e por esses microporos você começa a ter vazão de líquido dos fluidos da bengala. E não muito diferente, a relação da sua moto quando enferruja, você tem uma perda muito maior de material, o que gera um desgaste e um laceamento muito maior, gerando a troca dela com muito menor quilometragem. Sabe quando você dá aquela apertadinha no manete, ou quando você vira o guidão, ou quando você pisa no pedal e você escuta aquele rangido? Aquilo é oxidação, é falta de lubrificação nas peças. E uma das coisas que mais acontece quando a gente tem algum tipo de problema é como cuidar disso. Algumas pessoas, de forma errada, tentam resolver o problema e muitas vezes acaba agravando muito mais. Então a melhor forma de você resolver o problema da sua moto sem preocupação é buscar um profissional. No caso, se é um problema mecânico de oxidação, levar no mecânico. Ou como eu disse para vocês, muitas vezes o problema é somente estético. E aí você pode me dizer, mas eu cuido. Às vezes o cuidar de forma errada também causa problemas. Para vocês terem noção, existem pessoas que têm uma moto dessa na praia e aí quando ele volta do litoral, ele cobre a moto. Quando você cobre a moto, em vez de você estar protegendo, às vezes você pode estar causando um problema muito maior. Algumas capas de cobertura são capas plásticas ou capas que não respiram. Em vez de você proteger contra a maresia, você acaba criando uma estufa e guardando a umidade em cima da sua moto. Então, quando você vai cuidar, você tem que ter muito conhecimento com relação a produtos, com relação a como fazer. Para vocês terem ideia, eu lembro da época que a gente lavava carro e moto com sabão em pó, que é lotado de sódio, o que agride muito mais do que deixar sem lavar. Então, existem produtos que não agridem a superfície, que tratam a superfície. São produtos neutros, que são específicos para cuidar da sua moto ou do seu carro.
Alguns cuidados básicos que pode te ajudar a cuidar da sua moto. Primeiro, toda vez que você andar com a motocicleta, nunca guardar ela suja, porque todo lugar onde tem sujeira depositada acumula muito mais umidade e acelera muito mais o processo de ferrugem, principalmente se for areia de praia ou algo do tipo. As peças que são cromadas, existem ceras protetoras, existem produtos específicos que protegem dessa corrosão. No caso de corrente, existem lubrificantes específicos para corrente e algo que ajuda muito são aqueles desengripantes, são produtos que tiram a oxidação e a umidade. No caso de contatos elétricos, existem produtos que se chamam limpa-contatos, que são justamente para tirar a oxidação e a umidade de contatos como plugs ou terminais. E nunca se esqueça, se você trata da sua moto como se fosse da família, então sempre leve ela no especialista. Não tente você resolver o problema. Existem especialistas para cuidar daquilo que você tanto ama. E é isso aí. Aqui somos nós, na Rua com Surrai.